Oi, meu nome é Lana Bleicher e nesse vídeo eu vou falar sobre revisão de literatura. A revisão de literatura é um processo mediante o qual a gente busca, analisa e descreve um conjunto de conhecimentos para responder uma determinada pergunta. Literatura corresponde ao material importante, relevante que é escrito sobre um determinado tema e compreende livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, documentos governamentais, teses, dissertações, entre diversos outros tipos. Vocês encontrarão diferentes classificações das revisões de literatura, mas o mais provável é que vocês encontrem essa divisão que mostro nesse slide: as revisões narrativas, as revisões sistemáticas e as revisões integrativas. A revisão narrativa é mais ampla e serve para descrever o acúmulo teórico atual sobre determinado tema. A revisão narrativa não tem a necessidade, não tem o compromisso em explicitar a metodologia pela qual buscou as obras e, portanto, não precisa evidenciar quais foram os critérios para a inclusão ou exclusão dos artigos, das obras. Por causa disso, ela não pode ser reproduzida. A reprodutibilidade dela não é uma questão, sequer é um objetivo. Há algo de subjetivo na revisão narrativa, então, os motivos pelos quais determinadas obras são incluídas na revisão narrativa cabem à subjetividade do autor, diz respeito à interpretação do autor que realiza a revisão. Provavelmente vocês encontraram muitas revisões narrativas na busca de artigos que fizeram, elas são muito comuns, são muito utilizadas, principalmente são úteis como material educativo, tanto no processo formativo quanto no processo de atualização do leitor. Uma característica muito importante que eu quero destacar a respeito da revisão narrativa é que ela não permite reprodução. Se um determinado autor fez uma revisão da literatura sobre relação entre cárie e dieta, é possível que eu, mesmo que esteja fazendo ao mesmo tempo que esse outro autor, produza algo muito diferente, porque segui outros critérios para incluir e excluir obras no conjunto da revisão. Não é reprodutível nesse sentido. E também quero destacar que a pergunta original que suscita a revisão de narrativa não é respondida de maneira quantitativa. Nós não vamos ter uma resposta do tipo: a literatura sobre esse tema, 80% dos estudos confirmam determinada hipótese. Isso sequer é o objetivo de uma revisão narrativa. Isso torna mais fácil compreender a diferença da revisão narrativa para a revisão sistemática. A revisão sistemática é planejada para responder uma pergunta específica, circunscrita. Então, vamos imaginar, você pretende descobrir se no conjunto da literatura mais atual existem evidências acumuladas para utilizar um fármaco A em substituição a um fármaco B numa determinada população com determinadas características para determinada doença com tais e tais características. E aí, como é que isso é medido? Isso é medido frente a critérios bastante estabelecidos. Então, serão selecionados estudos que têm essas características em comum, serão comparados os resultados e, portanto, vejam que eu enunciei de uma forma ampla, mas algo que, traduzido para o concreto, se torna uma pergunta muito mais específica.
Tal como já podemos intuir em função do nome, a revisão sistemática utiliza métodos que são explícitos e são sistemáticos, de forma a identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados destes estudos incluídos na revisão. Vocês verão ainda autores que se referem à revisão integrativa, e ela surge como uma alternativa para revisar de forma rigorosa e combinar estudos com metodologias diferentes. Vamos supor, estudos de delineamento experimental com não experimental. E aí os resultados passam a ser integrados, analisados na mesma revisão. Dito isso, quero apresentar a vocês uma forma muito prática de encontrarmos revisões sistemáticas. Nesse slide vocês encontram o endereço e o print da tela inicial da Cochrane Library. No site vocês encontram a explicação de que a Cochrane é uma rede internacional com sede no Reino Unido e é uma organização sem fins lucrativos. Ela é para ser utilizada por qualquer pessoa que esteja interessada em usar informações de alta qualidade para tomar decisões em saúde. Então, ela oferece ferramentas poderosas que constituem evidências na área de saúde e, com isso, pode aumentar os conhecimentos em saúde e auxiliar a tomada de decisão. Ela pode ser utilizada tanto por profissionais de saúde, por pacientes, por cuidadores, por pesquisadores, qualquer pessoa que tenha interesse no tema. Existem membros da Cochrane, apoiadores da Cochrane, em mais de 190 países. Inclusive, vocês encontram várias traduções das revisões sistemáticas nessa biblioteca. Então, eu vou mostrar nos slides seguintes o passo a passo de uso desse acervo. Vocês estão vendo na tela inicial uma caixa de busca no lado superior direito e eu estou digitando Oral Health e vou apertar o botãozinho de lupa. Depois de ter apertado o botão da lupa, eu encontrei essa página. Eu fiz isso em julho de 2023 e, portanto, eu tive 721 resultados. São, portanto, 721 documentos. Alguns são de revisão sistemática, mas poderiam ser também de protocolos, editoriais. Cada uma dessas abas que vocês estão tendo mostra que tipo de documento é. A maior parte do que eu encontrei aqui foram revisões sistemáticas de saúde oral. Nem todos são interessantes para mim, porque basta ter a palavra oral e a palavra saúde que aparece nos meus resultados. Chama atenção que a coluna de filtros fica também do lado esquerdo, então você pode filtrar os seus resultados por data. Então, pode ser de interesse que vocês encontrem somente resultados publicados nos últimos 2, 3 anos. Se este for o caso, você seleciona a opção desejada e aperta em Apply, aplicar. Continuei descendo a página para fazer mais prints, então vocês veem outras possibilidades de filtros, status, traduções disponíveis. Então, aqui eu escolhi apertar o botão português, porque vemos aí que existem alguns resultados que foram traduzidos para o português. Vejam que a primeira vez que eu fiz a busca, foram mais de 700 resultados, mas quando eu fiz a filtragem por português, então aquelas que tinham sido traduzidas para o português, a quantidade de resultados caiu para 90.
eu vou clicar no terceiro resultado, que me pareceu mais interessante, para mostrar para vocês como é. Essa é a página do estudo. Aqui vocês encontram um conjunto de línguas para os quais esse estudo foi traduzido. E eu vou apertar no botão português para mostrar para vocês como é que fica. Pronto. Dessa forma eu tenho o estudo em português. Vejam, né, o título, os autores, o resumo. Portanto, aqui vocês conferem o resumo, que tem uma introdução, que tem os objetivos, que mostra como foi feito o método de busca, aquilo que nós chamamos a atenção de que a metodologia para efetuar a busca é bastante detalhada no caso das revisões de literatura sistemática, exatamente para que um outro grupo de pesquisadores possa reproduzir, para que daqui a 5 anos isso possa ser atualizado. Então, vou mostrar os outros prints desse mesmo estudo. Aqui vocês veem as outras seções. Então, como é que foi feito o método de busca, né, em que base de dados, com que termos, como é que foi selecionado o conjunto de artigos. Então, para isso, são adotados critérios de busca, critérios pelos quais se inclui ou se exclui determinadas obras, como os dados foram coletados, como eles foram analisados, quais foram os resultados, a conclusão dos autores, a pergunta PICO, PICO é uma abreviação para população, intervenção, comparação e resultado em inglês. Porque, assim, exatamente para manter essa maneira sistemática de organizar uma revisão de literatura, é necessário estabelecer de forma bastante delimitada. Eu quero estudos que se referem a qual população, né? Não vou misturar população de idosos com população de crianças, a população hospitalizada ou a população de base territorial. Então, em geral, se estabelece de forma muito criteriosa qual é a população que eu desejo encontrar nos estudos selecionados. Qual é a intervenção que está sendo avaliada com um determinado comparador. O comparador pode ser a ausência de intervenção ou uma outra intervenção que já é conhecida. Vamos supor que existe um medicamento novo e eu quero saber se já existe evidência consolidada de que ele é mais efetivo do que um outro remédio mais antigo. Então, esse remédio mais antigo seria a comparação. E o resultado, como é que isso se expressa? Se é, então, em dias de internação, se é em redução do colesterol, de uma forma geral, não é o caso desse estudo aqui, mas eu quero que vocês compreendam que os autores da revisão sistemática precisam prever quais são os resultados pelos quais se fará a mensuração. Ao final, tem uma seção bem interessante, que é o resumo para leigos. Quando eu falei alguns slides atrás que a Cochrane tem o objetivo de fornecer a informação com base em evidências para tomada de decisões, não somente para profissionais de saúde, mas também para pacientes e cuidadores, é exatamente por causa disso. Então, esse resumo para leigos não tem tantos jargões, é escrito numa linguagem mais acessível, exatamente para que o grande público possa compreender quais são as evidências dentro de uma determinada área. Depois de ler esse resumo, se a sua decisão for baixar a íntegra do estudo, você vai vir aqui no botão de download, setinha para baixo,
Se a sua opção for baixar o estudo completo aqui, marca essa opção full. E tá aqui o documento, o PDF, com algo em torno de 180 páginas. Por enquanto é só isso. Essas são as referências que eu utilizei para estruturar essa aula e nos encontramos em breve. Tchau!